Oi, meu nome é Maíra e eu tô de volta para a gente continuar falando sobre química. No encontro passado a gente falou sobre por que estudar química e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que estuda a química, qual o objeto de estudo da química. E o principal objeto de estudo da química é a matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tudo. E como que a gente define matéria? A gente define matéria através das suas propriedades. Então hoje o que a gente vai falar vai ser sobre propriedades da matéria. Duas muito famosas. A primeira é a massa. O que é massa? Massa é a quantidade de matéria que a gente tem. Como que a gente mede massa? A gente mede massa através de um instrumento famosão chamado balança, e nessa a gente expressa as unidades de massa, a gente fala sobre massa com unidades bastante famosas no nosso dia a dia, como grama, quilograma, miligrama, que são coisas que a gente usa da padaria. Outra propriedade famosa é o volume. O que, que é o volume? O volume é o espaço que essa matéria ocupa. E como que a gente mede volume? Aí medir volume tem várias formas. A geometria vai te ensinar a medir volume por fórmula. Fórmula do volume do cubo, da esfera, da pirâmide, do prisma, sei lá, blá, 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 blá. Mas a química tem um jeito mais da hora de você calcular volume. Mas só pode ser para coisa da prova d'água. Tipo, não dá para você calcular o volume do seu celular. Sinto muito. A não ser que seja prova d'água. Mas a princípio a gente só consegue calcular volume de coisas que não vão estragar se você tacar na água. Então eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês entenderem como que a gente calcula volume de qualquer coisa. Você só precisa ter em casa um pote mililitrado, ou seja, aqueles negócios de saber quanto de leite você vai pôr no bolo com os ml, água e o objeto que você quer medir, tá? E aí eu vou mostrar para vocês uma imagem de como a gente faz isso. Então, olha só, o nome bonito disso, que não é bonito, na verdade, é bureta, mas nada mais é do que um pote com medidas, um pote medidor, que você usa para fazer receita em casa. Você vai colocar aqui uma quantidade de água e vai ver quanto de água você colocou. Tipo, deu 100 ml, maravilha. Agora taca qualquer coisa que você queira calcular o volume aqui dentro, desde que ele esteja encoberto com água. Então não adianta você colocar o chinelo se você não cobrir o chinelo com água. Coloca uma pedrinha, uma borracha, sei lá, qualquer coisa que você queira, o garfo, qualquer coisa que você queira ver qual que é o volume daquilo. E aí você vai ver o quanto a água subiu. Se antes estava 100 ml e no final, depois de você tacar qualquer coisa que é calcular o volume lá dentro, ficou 120, significa que o volume daquele objeto é 20 ml. É a diferença entre o volume inicial, que era só água, e o volume final depois que a água subiu o nível, tá bom? Então é assim que a gente calcula volume de objetos, por exemplo, que não tem fórmula para calcular. Tá? Muito mais legal do que fórmula, aliás. E aí, quais são as unidades que a gente usa para o cálculo, para expressar volume? Então, uma eu falei já no exemplo, que é o ml, o mililitro é uma unidade de volume, assim como o litro também é, mas a gente também tem unidades que são mais famosas na matemática, de novo, que são centímetro cúbico, milímetro cúbico, metro cúbico. Então, isso também são unidades de volume que podem ser usadas. Quando a gente relaciona massa com volume, a gente encontra uma propriedade chamada densidade. Então, o que é a densidade? A densidade é a relação entre massa e volume, ou seja, é o quanto de massa eu tenho naquele determinado espaço ocupado por aquela matéria. Quando você tem coisas muito densas, o que significa uma coisa muito densa? Significa que ela tem muita massa concentrada em pouco volume. Uma coisa pouco densa é ao contrário, ela vai ter pouca massa concentrada, não concentrada, aliás, pouca massa ocupando um espação. Aonde você vê isso na vida real? Restaurante por quilo, clássico. Tá lá. Se você pegar 1 quilo de alface no restaurante por quilo, seu prato vai vir, tipo, imenso, você vai conseguir ocupar uma sala de alface com 1 quilo de alface. Agora, se você for pegar, porque isso significa o quê? Que o alface é pouco denso, né? Então, ele tem a massa, para eu ter 1 quilo, eu preciso de muito espaço ocupado. Agora, se eu pegar 1 quilo de bife, eu vou ter 3, 4 bifes no máximo, porque bife é bem denso. Então, ele vai ocupar, a mesma massa vai ocupar um espaço muito menor. Tudo bem? E aí, a partir dessa relação de densidade, a gente pode, por exemplo, saber se alguma coisa flutua ou afunda na água. Então, a gente tem, quanto mais densa for a matéria, quanto mais densa for a substância, mais ela afunda numa outra comparada com outra densidade. Então, a gente precisa comparar coisas para saber se vai flutuar ou afundar. Eu vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês entenderem melhor esse conceito. Então, primeiro eu queria mostrar para vocês como que a gente calcula a densidade. Existe uma fórmula para isso. Densidade, como a gente falou, é a relação entre massa e volume. Ou seja, para calcular, você vai dividir a massa pelo volume. As unidades que a gente usa podem ser ou massa em quilo, volume em litro, e aí você tem a densidade em quilograma por litro, ou massa em gramas e volume em mililitros, e aí a gente tem a densidade em gramas por mililitros, certo? Nessa outra imagem aqui, a gente consegue ver a relação entre as densidades. Então, se eu pegar uma bolinha e jogar na água e essa bolinha afundar, eu sei que essa bolinha tem densidade maior do que a água, porque quem é mais denso, afunda.
Então, nesse caso, nesse primeiro tubo, a bolinha afundou, significa que ela é feita de um material mais denso do que a água, chumbo, por exemplo. Agora, nesse terceiro exemplo aqui, a bolinha flutuou, ou seja, ela é feita de um material menos denso do que a água. Pode ser isopor, cortiça, tudo isso, que é a rolha, né? Tudo isso flutua na água por ser feito de material menos denso que a água. Agora, nesse segundo exemplo aqui, ó, quando a gente tem um intermediário, significa que os dois materiais têm a mesma densidade. Então, a bolinha nem afundou e nem flutuou, ela tem a mesma densidade da água. Ela é feita de um material que tem a mesma densidade da água, tudo bem? Então, a gente falou sobre as propriedades da matéria, sobre massa, sobre volume, sobre densidade. Existem muitas outras, e aí a gente vai falando sobre ela ao longo dos nossos encontros, tudo bem? Agora a gente vai trazer um outro tema, que não é um outro, na verdade, é um complemento desse tema, que é sabendo que a matéria é tudo que existe, né, o que são os elementos químicos? Então, os elementos químicos nada mais são do que conjuntos de átomos, ou seja, a gente já vai falar conjuntos de matérias com as mesmas propriedades e características. É um conjunto de vários átomos que têm as mesmas características, tá? E aí, dentro da definição de química, né, de substâncias químicas da tabela periódica, a gente tem dois grupos de definições. A gente ou tem substâncias ou tem misturas. Então, o que são substâncias e o que são misturas? Substâncias é quando a matéria está pura, né? Ela é só aquilo. Agora, quando a mistura, o próprio nome diz, é quando eu tenho mistura, né, de substâncias. A substância pura, ela pode ser de dois tipos. Ou ela é uma substância pura simples, ou ela é uma substância pura composta. Qual a diferença entre as duas? A substância pura simples é formada só por um elemento químico, enquanto a substância pura composta pode ser formada por dois ou mais elementos químicos diferentes. Vou mostrar aqui de novo uma imagem para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, aqui a gente tem 4 exemplos de substâncias simples, ou seja, de substâncias que são formadas só por um tipo de elemento químico. O gás hélio, por exemplo, é formado só por moléculas de hélio, por átomos de hélio, aliás, desculpa. O gás hélio é formado só por átomos de hélio. O gás oxigênio é formado só por moléculas de gás oxigênio e pelo elemento oxigênio. O ozônio é uma substância diferente do oxigênio, do gás oxigênio, mas também é formada só por átomos de oxigênio. E o fósforo, P4, também é formado só por átomos de fósforo. Então, isso são substâncias simples, são substâncias que são formadas só por um tipo de elemento químico, tá bom? A substância composta, já por sua vez, ela é formada por mais de um elemento químico. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o gás cianídrico. A fórmula dele é HCN, ou seja, ele é formada por hidrogênio, que é o H, C, que é o carbono, e nitrogênio, que é o N. 3 elementos químicos diferentes. Quando a gente representa por 3 bolinhas diferentes, cada uma de um tamanho e uma cor diferente para a gente poder identificar. A água, famosona, também é uma substância composta. Ela é formada por hidrogênio e oxigênio. H2O significa 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio em cada molécula. Isso são exemplos de substâncias compostas, ou seja, aquelas que são formadas por 2 ou mais elementos químicos. Tudo bem? Agora, a gente vai falar um pouco sobre as misturas. Então, agora a gente viu as substâncias, né? Substâncias do tipo simples e substâncias do tipo composta, mas isso são substâncias puras. A gente tinha só a água, só o gás cianídrico, só o gás hidrogênio, só o gás hélio. Agora a gente vai falar sobre misturas, que é quando a gente tem várias substâncias juntas. Eu vou mostrar aqui uma outra imagem para vocês. Então, mistura é quando a gente tem várias coisas, várias substâncias juntas num mesmo recipiente, num mesmo sistema, a gente chama em química, né? Mas pode chamar de potinho. Não na prova. Na prova é sistema. Na vida, potinho. E aí a gente pode ter dois tipos de mistura. Existem misturas que são aquelas que a gente mistura várias coisas, mas você só vê uma, então parece que não tem nada misturado ali. E existem misturas que você mistura várias coisas e consegue ver essas coisas misturadas. A mistura que a gente só vê uma fase, ou seja, que a gente vê uma coisa só, tem uma aparência única, a gente chama de mistura homogênea. É o caso desse exemplo aqui, quando você joga açúcar na água e dissolve esse açúcar, você não vê mais o açúcar. Você parece que você está vendo só água. Você não consegue olhar para aquilo e falar, olha, tem água e açúcar. Não, aparentemente tem só água. A própria água mineral de garrafinha, se você olhar o rótulo, tem um monte de coisa lá diluída. Tem tipo fósforo, cloro, sódio, uma cacetada de coisa diluída que você não enxerga. Parece que tudo que tem ali é água. Outra mistura homogênea famosona tá aqui, ó, se chama ar. O ar é uma mistura de gases. Eu não consigo olhar para o ar e ver vários gases diferentes. Não, eu não consigo nem ver o ar, aliás. Né? Então, o ar é uma mistura gasosa. E aí a gente não enxerga todos os componentes, todas as substâncias que estão formando aquela mistura. O nome disso é mistura homogênea. Agora, quando eu misturo coisas e consigo ver essas coisas, essas substâncias, esses compostos, eu chamo isso de mistura heterogênea. Então, a gente diz que a mistura heterogênea tem 2 ou mais fases. Eu consigo enxergar como eu misturo água e óleo. Água e óleo não se misturam, ou se misturam, mas não se misturam.
ou seja, um não dilui no outro, né? Quando a gente diz que não se misturam, significa não diluem um no outro, e aí eu consigo enxergar a água, consigo enxergar o óleo, tá? Se eu misturasse, por exemplo, água e areia, eu também ia conseguir ver a areia, tudo bem? Granito, mármore, essas pedras todas são misturas heterogêneas, você consegue ver vários pontinhos que são rochas diferentes formando aquela mistura, tudo bem? Então, as misturas podem ser homogênea quando você enxerga uma fase só, heterogênea quando você enxerga duas ou mais fases. E aí, a gente estava falando um pouco sobre as substâncias, né, e as misturas e a matéria, e agora a gente vai trazer uma outra característica da matéria bem famosa, que é chamada estado físico da matéria. Então, a gente conhece, existem muitos, mas a gente conhece em 3 estados físicos famosos da matéria. Sólido, líquido e gasoso. São esses que a gente tem no nosso dia a dia, mas existem muitos outros. E aí, depois eu vou até fazer umas perguntinhas para vocês pensarem a respeito. Mas os principais estados de agregação, olha o nome bonito, estados de agregação da matéria, ou estados físicos, são o sólido, líquido e gasoso. Como que as partículas se organizam nessas substâncias? Vou mostrar aqui para vocês. Então, olha aqui essa imagem. Aqui eu tenho uma substância sólida, uma substância líquida e uma substância gasosa. Olha a diferença de como as partículas se organizam em cada uma das substâncias. No sólido, as partículas estão muito, muito, muito próximas e juntas umas das outras. No líquido, já mais ou menos. No gasoso, tipo, ninguém tá todo mundo um longe do outro, tipo, não me toca. E aí, é exatamente por isso, por exemplo, que a gente não consegue atravessar uma parede, né, infelizmente, seria da hora, mas a gente não consegue, porque as partículas são muito próximas e a gente não consegue quebrar essas ligações. O líquido a gente consegue atravessar, mas com certa dificuldade, tipo, tenta correr na água. É fácil? Não, né? Mas dá para se mexer lá dentro, pelo menos, você consegue atravessar. Você enfia o dedo no copo d'água e consegue enfiar o dedo no copo d'água. Na água, né? No copo não, no copo é sólido. Agora, no ar, no gasoso, olha a facilidade que a gente tem para se mexer. Então, por exemplo, quando você compara tempos em competições olímpicas, 100 metros correndo são muito mais rápidos do que 100 metros nadando. Os recordes, né? Qualquer um, na verdade. Você mesmo pode sair correndo, nadar, que você vai ver que é bem diferente a velocidade que você tem na água, no fluido, que as partículas estão mais próximas, do que no gasoso, que as partículas estão mais separadas umas das outras. Isso a gente chama de estado de agregação da matéria, que é, então, como que as partículas se organizam nos estados físicos. E aí eu vou trazer uma pergunta aqui para vocês pensarem. Beleza, a gente conhece sólido, líquido, gasoso. Existem outras formas das partículas se organizarem. Pensa aí. Qual é o estado físico da maionese? Qual é o estado físico da espuma? Qual é o estado físico do gel? Elas são sólidas ou líquidas? Né? Então, pensa um pouco sobre isso e aí a gente traz nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre isso também, beleza? Continuando a falar sobre estados físicos, a gente sabe que a gente consegue mudar, né, os estados físicos da matéria. Então, a gente consegue fazer o sólido virar líquido, o líquido virar gasoso, e o gasoso virar sólido, o sólido virar líquido, já falei, enfim. A gente consegue alterar os estados da matéria através de aquecimento e resfriamento. Então, quando a gente aquece a substância, as partículas começam a ficar muito agitadas e querem se separar. Tipo, pensa você com a galera no calor. Você quer ficar aglomerado no calor? Tipo, não, velho, tô suando, não toca em mim, que nojão. Agora, no frio, não, geral, junta aqui, vamos ficar aqui, calor humano, todo mundo perto, dá um abraço em grupo. Então, as partículas também funcionam assim, né? E aí a gente consegue, quando aquece, ir separando as partículas e fazer com que elas saiam de sólido para líquido, de líquido para gasoso. E quando a gente resfria, a gente consegue aproximar as partículas e fazer com que elas saiam do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, tá? Olha como isso, olha o nome, essas transformações têm nomes, e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só. Quando você passa a substância do sólido para o líquido, o nome disso é fusão. E do líquido para o gasoso, o nome disso é vaporização. O caminho contrário, quando eu passo do gasoso para o líquido, pode se chamar ou liquefação, que é até fácil de lembrar, ou condensação. E quando a gente passa do líquido para o sólido, solidificação. Então, quando eu derreto o gelo é sólido, ele vira líquido, está acontecendo uma fusão. E quando eu fervo a água, que está virando vapor, ela está saindo do líquido para o gasoso, é uma vaporização. E o contrário também acontece. Quando eu tiro uma lata de refrigerante da geladeira, ela fica cheia de gotinhas em volta. Você fala, caraca, a lata está suando. Não é que ela está suando. É que o vapor de água que está no ambiente toca na lata gelada, e aí esse vapor de água que estava gasoso resfria e vira líquido. Ele condensa, tá? Então a gente enxerga a condensação também. E quando eu faço o gelo, ponho o líquido, a água no congelador, ele vira sólido. A sublimação é uma passagem direta do sólido para o gasoso, não é qualquer substância que é capaz de fazer isso, exigem condições de temperatura e pressão adequadas, mas pode acontecer. O gelo seco, para quem conhece, é uma substância que é o gás carbônico sólido, que quando você tira das condições que ele está, ele imediatamente passa para gasoso sem passar por forma líquida. Tanto que queima, você encostar no gelo seco, queima porque ele rouba a sua energia com uma agressividade muito grande.
Então, queima bem você tocar no gelo seco. Existem temperaturas específicas onde essas mudanças de estado acontecem. E o nome disso da mudança do sólido para o líquido, essa temperatura a gente chama de temperatura ou ponto de fusão. Mesmo que esteja passando do líquido para o sólido ou do sólido para o líquido, a temperatura é a mesma. Ou seja, a água congela a 0 e o gelo derrete a 0. É a mesma temperatura para acontecer as duas coisas. E a transformação do líquido para gasoso ou do gasoso para o líquido, a temperatura em que isso acontece se chama ponto ou temperatura de ebulição. Então, na temperatura de ebulição, a água ferve ou o vapor vira água de novo, tudo bem? E aí eu vou mostrar uns gráficos de como isso acontece. Então, deem uma olhada nesse gráfico, olha o que ele mostra para a gente. Ele mostra um aquecimento, no caso, água, e aí a gente tem patamares, que são os degraus dessa escada. Então, o que acontece? Eu tenho gelo, ele está abaixo de 0 graus, olha aqui, e aí eu vou esquentando o gelo, esquentando o gelo, esquentando o gelo. Quando eu cheguei em 0, o gelo passa a se transformar em líquido. E aí os dois estados físicos convivem enquanto a mudança acontecer. Quando todo sólido vira líquido, o líquido começa a esquentar, 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 esquentar. E aí, quando atinge 100, no caso da água, ele começa a evaporar e aí os dois estados físicos convivem de novo até todo o líquido virar vapor e aí eu poder esquentar o vapor, certo? Esses patamares retos só acontecem em substâncias puras. Quando a gente tem misturas, isso aqui vai ser variável. Então, mistura não tem ponto de fusão ou ponto de ebulição ou nenhum dos dois. Eles têm essas temperaturas variáveis. Isso é uma forma de você identificar pelo gráfico se aquele composto é uma substância pura ou se é uma mistura, beleza? Por último, na nossa aula, a gente vai falar sobre como separar as misturas. Então, errei, fiz caquinha e misturei as coisas que eu não queria. O que eu vou fazer para separar? Então, a gente vai falar aqui sobre 4 principais métodos de separação de mistura, que são os mais famosos e os que mais caem em prova. O primeiro deles, a gente vive em casa e faz bastante, se chama filtração. Alguns fazem bastante, outros não. A filtração, a gente usa um filtro, olha só, para separar sólido de líquido. Então, se eu tenho, exemplo, água e areia, quero separar, taquei areia na minha água, ó Deus, o que eu vou fazer agora? Separa por filtração. Então, o sólido fica retido no filtro, tem o filtro, joguei água com areia, a água sai e a areia fica retida aqui, certo? Vou mostrar uma imagenzinha para vocês de uma filtração. Então, em química, isso é uma filtração complexa, mas a gente faz em casa filtrando café. Por exemplo, o filtro de café filtra. Você joga água, o pó, o que sai, existe uma extração, o café é extraído e o que você retira ali embaixo é só o líquido e o sólido, que é o pó de café, ficou retido no filtro. Em química, funciona da mesma forma. Você pega o filtro bonitinho, coloca dentro de funil, retira o líquido, o sólido fica retido. Outra separação de mistura que a gente vai falar se chama decantação. A decantação é para a gente separar 2 líquidos, quase sempre, para você separar 2 líquidos de densidades diferentes. Então, por exemplo, misturei água e óleo. Como que eu separo a água do óleo? Existe um equipamento específico em química para isso, que se chama funil de bromo ou funil de decantação. Tem uma torneirinha que você abre, e aí você tem que fechar rapidão quando achar que acabou a água ou começou o óleo. Dá 100% certeza? Claro que não. Você está falando com pessoas que estão mexendo na torneirinha, as pessoas são tapadas e a gente não abre e fecha a torneirinha na velocidade que a gente acha que abre. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma foto de um funil, de uma decantação, para vocês verem como acontece. Então, olha só. Isso é um funil de decantação, ou funil de bromo, a torneirinha aqui. Eu tenho água e óleo, abro a torneirinha, deixo a água escorrer, fecho a torneirinha na última gota de água, e aí eu retirei a água no potinho de baixo, fiquei com óleo no funil, certo? Como eu disse, não funciona com 100% de exatidão, mas dá para separar bem as coisas. Por último, a gente vai falar da destilação. A destilação é o processo de separação de mistura que mais cai, porque ele é o mais importante. Quando a gente fala sobre água destilada, por exemplo, que é a água sem sal nenhum, a gente fala de uma água que passou por esse processo de destilação. Então, a destilação é o que mais cai em provas Enem, vestibular, então ele é o que a gente mais precisa saber como funciona. E a destilação, ela funciona para separar líquido e sólido que se misturam, ou seja, água e sal, por exemplo, mas é uma separação que eu quero a água. Porque água e sal, se eu só quero sal, eu posso só evaporar a água, falou, valeu. Mas não, no caso, eu quero água destilada. Como que eu faço para pegar essa água de volta, sem que ela evapore e vá embora e adeus? Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona um equipamento de destilação. Então, aqui a gente tem um equipamento de destilação. É bastante complexo, mas dá para entender, vamos tentar explicar como é que ele funciona. Aqui nesse balão de destilação eu coloquei a mistura que eu quero separar. Água e sal, por exemplo. Água e álcool podem ser 2 líquidos também, desde que tenham pontos de ebulição diferentes. Esse balão ele é tampado aqui em cima, para que o gás, o vapor não escape.
e aí ele tem uma boca, que é uma saída lateral aqui, que vai passar pelo destilador, ou condensador, que é esse tubo central. Esse tubo tem ele tem dois tubos, na verdade, um dentro do outro. Pelo tubo interno passa o vapor, pelo tubo externo passa um líquido frio, quase sempre água. Você liga isso a uma torneira de água corrente. Quando eu aqueço o balão de destilação, a água evapora, o sal fica, porque eles têm pontos de fusão e ebulição completamente diferentes. Então a água vai evaporar, atingiu 100 graus, a água evapora, o sal está pleníssimo aqui embaixo. Só que ao invés da água fugir, ela vem por esse caminho, passa pelo tubo interno, e aí no tubo externo a gente tem água fria. E aí essa água vai então condensar e vai vir água aqui embaixo. Então aqui embaixo eu tirei a água destilada, ou seja, água sem sais nenhum. Pegar a água mineral da garrafinha e fazer isso, vai ter água destilada no final, é horrível, não faça isso, o gosto é péssimo. E então isso também funciona para outras substâncias. Eu posso separar água e álcool, como eu disse, que são substâncias que são miscíveis. Enfim, gente, é isso. A gente falou sobre bastante coisa. Eu falei que eram 4 formas de separar a mistura, mas errei. E são só 3: a destilação, a decantação e a filtração. 3 famosas, né? E famosas não, que caem em prova. A gente tem outras milhões, mas essas são as que mais caem. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer coisa, se não entenderam, manda mensagem pra gente lá no grupo de WhatsApp que a gente tira todas as dúvidas. Beleza? Faça um exercício para entender como é que isso é cobrado em prova e a gente se vê nas próximas. Falou!